Julgados e condenados, cerca de 150 caçadores furtivos em 2021. Prédios, lojas e instituições públicas sem condições de resposta a incêndios em Maputo. Aumenta a procura por transporte ferroviário como alternativa ao alto custo dos combustíveis. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Cerca de 150 caçadores furtivos foram julgados e condenados ano passado por crimes ambientais. Hoje, o mundo celebra o Dia do Fiscal e o governo abriu na província de Maputo um centro regional de operações conjuntas e fiscalização. Assinalou-se este domingo o Dia Internacional do Fiscal da Flora e Fauna Bravia e, no país, as cerimônias centrais tiveram lugar no distrito de Magude, província de Maputo, onde vários fiscais foram reconhecidos e homenageados. Gênia Musengue, há 10 anos como fiscal e a par dos seus colegas, fica em alerta máxima em defesa dos recursos naturais que muitas vezes são tentados pelos furtivos. Falando em nome da classe, exigiu melhorias das condições de trabalho. Precisamos de melhorar os nossos instrumentos de trabalho, desde os fardamentos, armas de fogo, meios circulantes terrestres e aéreos, bem como o uso de meios tecnológicos ao serviço da fiscalização. E ainda nas celebrações do Dia Internacional do Fiscal, a ministra da Terra e Ambiente inaugurou o Centro Regional de Operações Conjuntas e Fiscalização, que vai liderar o combate à caça furtiva e outros crimes ambientais nas províncias de Maputo e Gaza, bem como coordenar ações com o Kruger National Park da África do Sul. Este é um projeto que custou um orçamento de cerca de $150 mil e temos aqui uma equipe de fiscalização treinada para o efeito, temos meios aéreos que são resultantes do apoio de diferentes parceiros que é para ajudar nesta incursão deste processo. É a partir deste local que realizaremos todas as incursões em todos os pontos estratégicos. Temos aqui cerca de 4 fazendas de bravio, temos operadores, que são operadores do lado moçambicano, também temos operadores do lado sul-africano, então é um local estratégico que nós acreditamos. E o que nós fizemos também foi reforçar o corpo de fiscalização nesta zona e criar meios de comunicação. O Centro Regional de Operações Conjuntas está estrategicamente localizado no distrito de Magude, que já foi o epicentro de abate de rinocerontes. Nós estamos comprometidos no combate à caça furtiva. Podemos ver alguns dados. Em 2020 tivemos 2 casos. Em 2021 tivemos 5 casos. Inclusive há pessoas detidas nesse assunto. Alguns tinham armas, katanas e machados. Este ano, 2022, ainda não tivemos. Na semana passada, o Serviço Nacional de Investigação Criminal deteve 2 suspeitos de traficar cornos de rinocerontes, um dos quais tido como líder da caça furtiva. 3 pessoas foram traficadas nos primeiros 6 meses deste ano. Houve uma redução de 12 casos de tráfico humano em relação a 2021, mas a Procuradoria-Geral da República diz que persistem desafios no combate ao crime. Este é o cenário atual no único mercado grossista da cidade da Beira, o mercado da cerâmica. O lixo está a dominar de forma crescente todos os corredores e valas de drenagem construídas para escoar as águas pluviais. Este mercado, que foi inaugurado há cerca de 1 ano, depois de ser idealizado para fazer face às enchentes em vários mercados no centro da cidade da Beira, no âmbito das medidas de prevenção da Covid-19, está simplesmente irreconhecível. Parte das obras ainda em construção foram transformadas pelos utentes em casas de banho. Os vendedores e compradores estão decepcionados com a idilidade pela forma inadequada como a limpeza é efetuada neste mercado grossista. Dá-me ninguém estranho, coisas estão aqui. Esse estrangeiro, quando aprodece, estamos aqui, essas cenas de município às vezes não tiram, ainda aprodece aqui mesmo. Então não dá. Pedimos para o quê? Esses municípios interiores organizar esses mercados bem, nós vender bem, para
nós para não pagar senha, né? Não ter aquela vontade de rancor, não dá. Lixo é um produto que qualquer um não gosta de lixo porque faz mal à saúde. Para dizer que o município deve criar mais esforço para manter a limpeza ou manter os produtos num sítio estável, para não criar problemas para a saúde dos cidadãos da cidade da Beira. Mas o comportamento dos próprios utentes do mercado grossista de cerâmica está a contribuir para esta imundície. Aqui, qualquer sítio, você quebra, ok? Deixa aí amanhã de encontrar aí. Você tem que afastar e sentar aí no lixo vender. Hora de senha, está aqui 26 meticais. Esse mercado não é mal. Mas que chover pouco só aqui, não temos como sentar aqui. Estamos a pedir de vocês para fazer muita coisa para não sofrer em matemática de pisar esse matope. Estou a pedir os municípios a organizar o nosso mercado. A imundície que põe em risco a saúde pública está igualmente a dominar o mercado municipal de Maquinino. Aliás, esta não é a primeira vez que a STV reporta este caso, mas o cenário continua praticamente o mesmo, principalmente no local onde são confeccionadas as refeições. Os vendedores e consumidores acotovelam-se no meio do lixo para venderem os seus alimentos e consumi-los respectivamente. Eles alegam que a limpeza que é efetuada todos os dias pela Idilidade é deficiente. As pessoas comem aqui água suja, isso cheira mal. E nós estamos a comer aqui, estamos a vender aqui, ficamos todo dia com cheiro de sujidade. Não temos como, nossas casas são longe. Nós viemos trabalhar aqui, saímos nas tardes. Então a tendência é essa, devemos comer assim mesmo, não há como. Sim, a culpa não é dos cozinheiros. Tem a quem vê a questão de limpeza. A fracasso está aí. Os gestores municipais dos mercados e feiras não se dispuseram a falar sobre este assunto neste domingo devido à sobrecarga de agenda, mas garantiram que o farão oportunamente. As nossas desculpas pela troca de reportagens. A matéria que acaba de acompanhar dava conta de que o único e maior mercado grossista da cidade da Beira está imundo. O problema é mais grave na área onde são vendidos alimentos. Vendedores e utentes pedem que o município organize o mercado cerâmica e remova o lixo. Agora sim, 3 pessoas foram traficadas nos primeiros 6 meses deste ano. Houve uma redução de 12 casos, mas a Procuradoria-Geral da República insiste que persistem desafios no combate ao crime. A exploração sexual e de mão de obra barata são as principais finalidades do tráfico de seres humanos no país. Um fenómeno cujas vítimas são os cidadãos mais vulneráveis. As vítimas são crianças, mulheres e jovens, não é? Por serem potenciais servidores daquilo que é o fim a que os traficantes querem. O relatório sobre o tráfico de pessoas em Moçambique revela que algumas destas vítimas são recrutadas por meio de promessas de trabalho e educação, publicadas em perfis comerciais falsos na internet e nos meios de comunicação social. No primeiro semestre deste ano, a Procuradoria-Geral da República registrou 3 vítimas de tráfico contra 15 identificadas em 2021. Quanto a processos crime, o Ministério Público investigou um caso nos primeiros 6 meses do ano em curso, contra 2 no igual período do ano passado. As redes de tráfico são, na sua maioria, compostas por traficantes moçambicanos ou sul-africanos que subornam funcionários para transportar as vítimas dentro do país e nas fronteiras nacionais para a África do Sul ou Eswatini. Em relação ao perfil dos traficantes, dado os lucros que este crime infelizmente vai gerando ao longo dos anos que se passam, são pessoas que têm potencialidades para este tipo de evento. São pessoas com um perfil econômico muito grande. As cidades de Maputo, Beira, Chimoio, Tete e Nacala são as mais propensas ao tráfico sexual de menores, devido ao grande número de camionistas. Há na cidade de Maputo prédios sem condições de segurança e de resposta, por exemplo, a incêndios. Lojas e algumas instituições públicas têm o mesmo problema. Os bombeiros dizem que estão limitados porque não existe lei ou regulamento sobre o assunto.
São edifícios com aspecto de cansado, em ruínas e sem as mínimas condições de segurança. Não estamos preparados, não estamos, não. Só temos uma única porta, aquela que dá acesso ao tanque para lavar roupa e para o terraço. Se um dia acontece incêndio, não sei como podemos fazer. Não sabem o que podem fazer e para piorar a situação... Está tudo gradeado, janelas de frente, aqui à frente nas varandas, atrás também, está tudo gradeado. Isso não pode dificultar uma saída de emergência, por exemplo, em caso de incidente? Como pode dificultar? Muito. O risco de incêndio está sempre presente, mas nunca os moradores pararam para pensar em como garantir a segurança no prédio. Pensaram em resolver esse problema, colocar extintores, por exemplo? Não. O não é dito de forma repetida e convicta, talvez por nunca ter havido um incêndio, mas o prédio 298 já teve uma experiência não muito boa. Este prédio da Avenida Karl Marx também já teve o mesmo incidente. Nos dois casos, os moradores não quiseram falar, mas dizem ter reforçado a segurança dos prédios. No prédio verde, ainda há esperança de que a segurança contra incêndios venha a melhorar. Ainda estamos a estudar para ver como é que vamos organizar e pedir informações com pessoas que conhecem sobre a matéria. E ainda não temos. Para já não tem saídas de emergência, não tem extintores? Não temos. E se houver fogo no prédio? Eu acho que cada um vai se arranjar como quiser, como aparecer no momento, né? Só não era suposto que assim fosse. Em formas gerais, tem que ter uma saída de emergência, mas esta saída de emergência deve ter vias de evacuação, que podem ser horizontais ou verticais. Estamos a falar de um corredor, que é uma via de evacuação, ou escadas. Estas escadas devem dar direto a uma saída de emergência ou o corredor deve nos levar a uma saída de emergência. Fora da saída de emergência, temos os outros aspectos que estão relacionados com equipamentos de prevenção. Temos as bocas de incêndio, os carretéis, os extintores, temos os detectores de incêndio, de fumaça, temos também as portas corta-fogo. São aquelas portas que retardam a entrada das chamas de um compartimento para o outro. Sucede, porém, que são poucos os prédios, quer habitacionais, quer os que prestam serviços públicos na capital do país, com essas especificidades. São um exemplo disso as direções nacionais dos registros de notariados e de identificação civil que atendem a muitas pessoas por dia. Além de instituições públicas, as regras elementares de segurança estão a ser violadas por alguns estabelecimentos comerciais que também não têm saídas de emergência que devem estar devidamente sinalizadas. E estas saídas também não podem estar obstruídas, não podem ter mobiliário, objetos de adorno que de alguma forma podem inviabilizar a passagem rápida ou a evacuação rápida de pessoas pela saída de emergência. Tanto nas vias de evacuação, como me referi, mas também as próprias portas. E as portas devem abrir para o sentido da evacuação e nunca no sentido contrário. Neste caso, devem ser abertas para o lado de fora e não para o lado de dentro, como as portas comuns. É obrigatório que os edifícios obedeçam a todos os requisitos de segurança e, caso tal não aconteça, constitui uma transgressão. Para testar a capacidade das pessoas de chegar a... O Serviço Nacional de Salvação Pública até quer agir, mas está de mãos atadas. Nós estamos ainda a trabalhar para garantir que todos os proprietários de estabelecimentos cumpram na regra ou na íntegra todos estes requisitos. E para este efeito está a ser elaborado um regulamento, este regulamento que é um dispositivo que se acopula à lei do SENSAP que foi aprovada em dezembro do ano passado, que desta forma nós vamos ter um documento que vai ter de forma exaustiva
todos os requisitos, os parâmetros legais que cada edifício deve ter. Primeiro, para ter as vias de evacuação, as saídas de emergência, mas também constam lá aspectos relacionados a sanções. Caso a gente vá fazer uma vistoria, a gente vai fazer uma inspeção no local e a gente verifique que existe aqui um incumprimento destes requisitos e que de alguma forma vão pregar a vida do cidadão. Esses edifícios, quem deve controlar são... Mas como é que se explica que um edifício comece a funcionar sem os requisitos básicos de segurança? A Inspeção Geral das Obras Públicas tem a resposta. Vamos tratar que estamos perante uma escola, não é? Em que as crianças estudam debaixo de uma árvore. O edifício já está construído, mas um e outro requisito não foi incorporado. Nós não vamos paralisar ou fechar a escola porque faltou aquele requisito. Enquanto estamos a usar o edifício, vamos completar aquilo que está em falta. Eu penso que é uma visão, não é? É uma visão para não prejudicar os objetivos, o objetivo essencial pelo qual o edifício foi construído. A Inspeção Geral das Obras Públicas fecha os olhos e deixa passar na expectativa de que, com o tempo, os aspectos de segurança poderão ser acautelados, mas tal nunca mais acontece. Eu penso que tudo isso podemos aliar à falta de recursos, não é? Recursos humanos, meios, tudo isso pode ditar não o fracasso, podemos entrar aspas, o fracasso, mas não o cumprimento na íntegra daquilo que se pretende, daquilo que a lei prevê. Mas a lei está lá, está clara, né? Está clara a lei e tem que ser implementada. E quem violá-la não recai em sanções algumas sobre si. A Inspeção Geral das Obras Públicas só sensibiliza para a correção da situação, ainda que tal não esteja a acontecer. É preciso obrigar que nós tratemos. O arquiteto e diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Eduardo Mondlane refere que todo o projeto de construção contempla ou devia contemplar sistemas de segurança, mas tudo falha na execução. Não sinto que há muita pressão à volta dos prédios para a manutenção destes processos, né? Os prédios que tinham os sistemas ligados aos tanques de água, para que as águas circulassem e tudo isso, está tudo avariado. Tudo que eram essas coisas bonitas, a gente tinha aqueles buracos nas casas para meter lixo, para o lixo cair, isso já desapareceu praticamente. Mesmo assim, João Tic diz que ainda há espaço para se corrigir o mal. Depende do regulamento que fizerem, eu isso não tenho a certeza. Mas, em princípio, quem construir depois do regulamento sair, tem de fazer, obrigatoriamente tem de fazer. Quem não fez, tem que haver um processo para que façam, não é? Há prédios que não vão ser fáceis de fazer porque não foram estruturados dessa maneira, mas sempre tem de se estudar uma maneira de facilitar a vida das pessoas. Esta é a coisa mais importante. Olha lá, começa a arder, eu vivo no 12º, começa a arder desde o 6º andar até o 8º. O que eu faço? O que eu faço? Não sei. Eu tenho que contar com os sistemas de segurança que vêm de fora. Pode ser que me salve. É tudo isso. Mas temos que ter todos os cuidados à volta disso. Enfim, são situações que ninguém vê e sempre são lembradas e dadas atenção nos dias de incêndios. Violência, discriminação e falta de oportunidades impedem a mulher de exercer o seu papel na sociedade. Quem o diz é a primeira-dama da República, Isaura Nhus, que falava hoje nas celebrações do Dia da Mulher Africana. São mulheres de culturas e religiões diferentes, mas com a mesma ideologia, que se reuniram este domingo para olhar para a situação da emancipação da mulher em África. Enquadrado nas celebrações dos 60 anos da criação da Organização Pan-Africana das Mulheres, o evento serviu para chamar a atenção à sociedade sobre os desafios que a mulher enfrenta no exercício efetivo de seu papel. A contínua promoção da igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. Elevação da participação das mulheres nas diversas esferas da sociedade. Eliminação da violência e discriminação, criando condições
para que as mulheres possam usufruir dos mesmos direitos e oportunidades. Prevenção dos riscos e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas através da prevenção do ambiente e prestação de solidariedade às vítimas dos eventos climáticos. Prevenção das doenças que afetam o mundo, o nosso continente e o país. Apesar destes desafios, Isaura Nunes diz que Moçambique é um exemplo de valorização do papel da mulher na construção de uma sociedade mais coesa. No nosso país, orgulhamos-nos pelo fato de termos atingido a paridade no governo, mas sobretudo nas políticas de empoderamento da mulher que adotam de habilidades de contribuir grandemente nos processos de desenvolvimento do país. A Organização Pan-Africana da Mulher foi criada a 31 de julho de 1962 como plataforma de partilha de experiências e conjugação de esforços para a emancipação feminina, tendo em vista a integração e o futuro do continente africano. O secretário da OJM em Inhambane diz que os jovens devem evitar a compra de votos nas eleições internas. Para Francisco Pangula, os interesses pessoais não devem estar acima da agenda do país. Preparando-se para o 12º Congresso da Frelimo, o braço juvenil daquele partido está em eleições internas. Com vista a acabar com a compra de votos, o secretário da OJM em Inhambane diz que os interesses pessoais não devem estar acima da agenda do partido. Vamos agora para as eleições internas. Queremos pedir à nossa juventude na província de Inhambane para que não sejamos nós os canais de vinculação de informação que tem como objetivo denegrir ou causar dentro da organização divisionismo, mas queremos ser jovens comprometidos e sempre leais ao nosso grande partido, e também apelar aos nossos jovens que forem eleitos a diversos órgãos, que o nosso maior objetivo que seja cumprir com aqueles que são os objetivos do partido, que o nosso maior comprometimento seja o partido e não os nossos objetivos pessoais. O primeiro secretário daquela formação política entende que a OJM deve assumir um papel mais interventivo na resolução dos problemas do país. É importante que na província de Inhambane a juventude não se deixe enganar. Para isso é preciso muita vigilância, caros jovens, por forma que nenhum jovem da província de Inhambane se deixe enganar daquilo que são, portanto, as mentiras levadas a cabo pelos mandantes dos terroristas. Em Inhambane, centenas de pessoas saíram à rua numa marcha em saudação ao 12º Congresso da Frelimo. Frelimo e a preparação para o 12º Congresso. Pausa para intervalo no jornal, mas antes o câmbio para si que nos acompanha pela STV. Até já. Bem-vindo de volta ao Jornal da Noite. Está a aumentar a procura por transporte ferroviário em Maputo. Os utentes apontam o comboio como alternativa ao custo dos combustíveis. Os caminhos de ferro de Moçambique prevêem como resposta ao aumento da procura aumentar mais 50 locomotivas. Durante 2 anos, os caminhos de ferro de Moçambique tiveram que restringir as suas atividades no transporte de passageiros devido à pandemia da Covid-19. Se antes da pandemia os CFMs registravam uma média de 14 mil passageiros por dia, agora o número subiu para 16 mil passageiros. Mas por que houve um aumento de passageiros? O custo de vida de hoje em dia, as chapas, é muito difícil. E por isso que nós frequentamos muito o comboio. Não tenho, o salário não chega para eu apanhar o transporte coletivo. O comboio é mais barato. Para evitar o congestionamento, acho ele mais acessível e rápido.
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o movimento de passageiros no transporte ferroviário registra uma subida de 62,28%, quando comparado com o período homólogo de 2021. Que nós estamos a considerar lugares sentados, mas também tem alguma percentagem dos passageiros que podem viajar em pé. Nós, por minuto, na estação central, recebemos 120 a 150 passageiros. Notamos uma grande procura, principalmente quando as aulas recomeçavam. Na estatística está Massimba Nebo, aluno da Escola Francisco Manhanga, que sobe o comboio desde o início do ano letivo e relata os motivos. Não costuma atrasar e o preço é reduzido. Eu pago 13 meticais quando subo o comboio. Antes, se fosse chapa, ia ter que pagar 24 meticais. Mas não é só o preço do transporte rodoviário que o faz subir o comboio. Nebo lembra o dilema que passa quando pretende subir o transporte rodoviário. E ainda é ter que ficar muito tempo na bicha, espera no escalene. E como eles também têm aquela mania de sempre perguntar para onde é que vai, fazer aquela entrevista, me faz atrasar ainda mais. Quem também fez as contas e decidiu que o único caminho é o da ferrovia é Isaac Simango. Subindo o comboio, é que o preço está um pouco acessível do que o chapa. Porque comboio, eu por meu caso, por dia gasto 70 meticais comboio. Enquanto transporte e chapa gasto 110 por dia. Já fazendo as contas, não sei, que esse nosso salário que ganhamos hoje em dia não ajuda nada. Devido à maior procura, foram incrementadas cerca de 3 carruagens para algumas rotas. Para Matolagar, para São Garcia, para Goba, para Choque, para Manhissa, tivemos esse incremento de lugares oferecidos. Por exemplo, para Ressano Garcia, nós tínhamos 12 carruagens, cada carruagem com capacidade de 150 lugares, e incrementamos 3. Então passou para 15 carruagens de 150 lugares cada. Para responder à crescente demanda de passageiros, os caminhos de ferro de Moçambique vão adquirir mais de 50 veículos para a cidade de Maputo ainda este ano. O abate de árvores para fazer lenha é a maior causa de devastação de florestas na província de Manica. Desde 2016, a província já perdeu mais de 400 hectares de florestas. Ao longo da Estrada Nacional número 6, é frequente ver-se ciclistas oriundos das zonas interiores dos distritos que entram na cidade de Chimoio para vender carvão vegetal. Afinal, o abate de árvores para o fabrico deste combustível lenhoso está a ser feito ilegalmente e uma das principais causas de devastação de florestas, segundo avançou o Fidel Nobre, delegado da Agência de Controle da Qualidade Ambiental em Manica. Tivemos apreensões, maior parte de apreensões de combustível e material de construção, me refiro a carvão vegetal. Temos cerca de 648 sacos de carvão. Em termos de valor, arrecadamos para os cofres de Estado nas duas componentes, quer de combustível lenhoso e material de construção, em termos de multas e madeira nativa, cerca de 3.421.000 meticais. Já a diretora do Serviço Provincial de Ambiente de Manica deixou na ocasião números assustadores de áreas desflorestadas nos últimos 7 anos. Entre 2021 e 2016, observou-se uma perda de cerca de 2,96 milhões de hectares no país, e em particular na província de Manica, com cerca de 406,236 hectares, motivados pela crescente procura deste produto. Esses dados foram revelados no quadro do Dia Internacional do Fiscal de Floresta, Ivano Bravia, assinalado este domingo. A população do distrito de Xinde, na província da Zambésia, já tem um barco-ambulância para transporte de doentes para Luabo. A embarcação custou cerca de 4 milhões de meticais. É uma embarcação que vai apoiar na evacuação de doentes do distrito de Xinde para hospitais de referência de Climane, Morumbala, na Zambésia, e Marromeu, em Sofala. Xinde tem população estimada em pouco mais de 100 mil habitantes. A entrada em funcionamento deste barco-ambulância vai, de acordo com autoridades, ajudar a população.
Queremos, excelentíssimo senhor administrador, dizer que entregamos com sentimento de dever cumprido como governo e dizer que o distrito de Xinde escreve uma página na sua história no que a melhoria de qualidade de saúde da população diz respeito com a entrega desta ambulância. Este barco vai minorar o sofrimento desta população e vai permitir com que a nossa capacidade de resposta como setor de saúde melhore junto da nossa população. É parte da solução dos problemas que Xinde tem, sabido que na sede nós temos uma coisa de 4 unidades sanitárias, todas elas referem para a sede de Xinde, mas a sede de Xinde, quando já não consegue, tem que referir ou para Quilimane ou para Marromeu. Então este barco aqui vai ser a fonte que vai escoar os doentes para Marromeu e para Xinde. É uma grande alegria para nós. Os líderes locais dizem que este meio representa ganho para a população. Explicam que antes a evacuação de doentes era feita através de embarcações sem devida comodidade e segurança. Xinde, como nós sabemos, que usa a via fluviais, então com essa ambulância vai ajudar bastante. Até pode não vir só ajudar a população do Xinde, pode também ajudar a população de Luabo, no caso haja um doente urgente para se transferir a Marromeu. Quando é um doente para levar de Xinde para Marromeu, era grande maçada. Assim, o governo da província ajudou a população muito bem mesmo. A embarcação foi adquirida na China, é moderna e tem uma potência de 150 cavalos. Tem 7 cadeiras e uma cama e dispõe de equipamentos de primeiros socorros. Na página internacional é destaque que Joe Biden voltou a testar positivo para a Covid-19. No entanto, o presidente dos Estados Unidos tranquiliza os norte-americanos. Diz que está bem. A notícia foi dada no sábado por uma fonte da Casa Branca e foi também confirmada pelo próprio presidente americano. Joe Biden em uma das suas contas nas redes sociais. Testei positivo para a Covid-19 novamente hoje. Isso acontece com a minoria das pessoas. Estou assintomático, mas me isolarei pela segurança de todos ao meu redor. Continuo trabalhando e em breve estarei de volta à estrada. Declarou o presidente na sua conta da rede social Twitter. Depois de ter testado positivo no passado dia 21 de julho, Biden volta ao isolamento na sua residência oficial. O seu médico particular explicou que a recaída está associada aos efeitos do medicamento antiviral oral que o presidente do ZEUA tomou durante 5 dias para combater a doença. No último mês, os casos da Covid-19 nos Estados Unidos aumentaram em média 4% em todo o país e apenas 67,2% da população recebeu 2 doses da vacina, enquanto 48,2% recebeu uma dose de reforço. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pede à população que evacue a região de Donetsk. Em causa está uma região cujas cidades estão constantemente a ser bombardeadas pelas forças da Rússia. Quase 120 municípios de Portugal estão em risco máximo de incêndios. Algarve e Alentejo são, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os municípios com maior risco. Portugal em alerta. Pausa para mais um intervalo no jornal, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país, Maputo com a previsão de registrar máxima de 21 graus e mínima de 17, Xai-Xai 24 de máxima e 19 de mínima e Inhambane 25 de máxima e 20 de mínima. A região sul do país com céu pouco nublado, passando a muito nublado, possibilidade de ocorrência de chuvas fracas locais, neblinas ou nevoeiros matinais, vento de sueste fraco a moderado, soprando por vezes com rajadas. Na região centro do país, Beira 25 de máxima e 18 de mínima, Chimoio 21 de máxima e 12 de mínima, Quilimane 26 de máxima e 19 de mínima, Tete 30 de máxima e 18 de mínima. Para as províncias de Tete, Zambésia, Manica e Sofala, céu pouco nublado, localmente
localmente muito nublado, possibilidade de ocorrência de chuvas fracas locais, neblinas ou nevoeiros matinais. Já na região norte do país, previsão de registro para Nampula de 28 graus de máxima e 18 de mínima, para Pemba 28 de máxima e 21 de mínima. Lixinga vai registrar uma máxima de 22 graus de máxima e 6 de mínima. Para toda a região norte do país, previsão de céu pouco nublado, localmente muito nublado ao longo da faixa costeira, onde há possibilidade de ocorrência de chuvas fracas locais. O Jornal da Noite sai para intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta ao jornal. Na atualidade desportiva, os Mambas venceram a Zâmbia por uma bola sem resposta e estão apurados já à segunda eliminatória do CHAN 2023. O próximo adversário da seleção nacional é o Malawi. Chiquinho Conde diz que a vitória dos Mambas é resultado da dedicação e humildade que os jogadores demonstraram perante o adversário. O selecionador nacional dá igualmente nota positiva à colaboração de todos os treinadores do Moçambola. Quero dar os parabéns à minha equipa, à estrutura, todos aqueles que têm vindo a trabalhar comigo, né, desde o início que eu abracei essa missão. Sabia perfeitamente que é uma missão espinhosa. Quando surgiu a Zâmbia como adversário nesta qualificação do CHAN, muita gente não acreditou. Os jogadores foram brilhosos, incansáveis, souberam sofrer, souberam ouvir muitas vezes os meus palavrões, mas com humildade, com muito trabalho, com muito empenho, conseguimos este feito que muitos nem sequer acreditavam. Mas a caminhada faz-se caminhando, é mais um percurso só na nossa etapa, mas eu também aproveito para agradecer a colaboração de todos os treinadores do Moçambola, porque eu só trabalho com os jogadores do Moçambola nesse caso, e foi em condições que eu recebi os jogadores e podemos trabalhar dentro deste tempo arduamente. Na cultura, a Fundação Fernando Leite Couto celebrou a vida e obra do poeta e jornalista Ghulam Khan. O sarau dedicado ao autor que morreu na queda do avião que vitimou Samora Machel em Buzini contou com leituras de Nathaniel Ngomani. Autores e leitores juntaram-se na Fundação Fernando Leite Couto para celebrar a vida e obra de um dos nomes mais importantes das letras e do jornalismo nacional. Neste sarau feito de memória, o professor universitário e presidente do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa, Nathaniel Ngomani, referiu-se a Ghulam Khan como um maestro da palavra. Eu acho que o ponto mais alto, como cidadão moçambicano e como profissional da imprensa, inclusive, de Ghulam Khan, foi o facto de ter sido depois designado adido de imprensa para o gabinete do Presidente da República, da Presidência da República. E na altura o Presidente da República era Samora Machel. Nesta sessão, além da partilha de eventos inerentes à obra de Ghulam Khan, o poeta Eduardo Kiv recitou a poesia de uma voz quase desconhecida para a nova geração de leitores. Silvo astral decapitado, corpo de mulher tatuado. Disse que a escrita, a poesia requer que as pessoas vivam, mas o Ghulam Khan parece que teve que viver muito em pouco tempo. É de uma poesia fortíssima e dizer a sua poesia é de fato cantar. E é preciso reparar que Ghulam Khan vai embora, deixa-nos exatamente no acidente de Buzini. E ainda só tinha 34 anos. Portanto, para quem teve esta presença na rádio, na sua pluralidade, teve presença na Associação de Escritores Moçambicanos, no Jardim Tunduro, nas comunidades e na Presidência da República. E Presidência da República, que significava também estar em interação com outros países. E falecer aos 34 anos. Quem seria essa pessoa hoje, se ainda estivesse viva?
Num artigo de opinião publicado no jornal O País, o escritor Nelson Saúde lembrou o poeta nos seguintes termos. O Gulamo era um belo tribuno, um exímio declarador. Creio que José Craveirinha, seu amigo, não teve um outro dia semelhante que lata a dizer-lhe a poesia. Para além de a dizer, o Gulamo foi responsável por divulgar poemas de Craveirinha que, de outro modo, seriam desconhecidos ou estariam perdidos. Autor do livro Moçambicanto, Gulamo Kane nasceu a 11 de maio de 1952 e morreu a 19 de outubro de 1986, na sequência da queda do avião em que seguia Samora Machel em Mbuzini. A seguir ao Jornal da Noite vem a análise no Noite Informativa. Vamos agora ao encontro de Boaventura Mucipo para conhecer os destaques do programa de hoje. Mucipo, boa noite. Boa noite, António Tiwa. Boa noite aos nossos telespectadores. A Rússia está disponível a vender para Moçambique a preços baixos combustíveis e trigo. A única condição do país de Vladimir Putin é que os pagamentos sejam feitos em rublos. O rublo é a moeda oficial da Rússia. Há, a partida, duas linhas de raciocínio. A primeira é que abre-se uma janela que pode ajudar Moçambique a conter a crescente fatura para a importação dos combustíveis e, a partir daqui, gerir o alto custo de vida que o país, portanto, verifica. A outra linha de raciocínio é que, ao impor que os pagamentos sejam feitos em rublo, a Rússia quer criar a tal nova ordem mundial paralela ao Ocidente. A Rússia quer ser um ator, um sujeito relevante, com canais e circuitos próprios nas suas relações diplomáticas e econômicas com os países parceiros. Ao nível da legislação, concretamente o regulamento de importação dos produtos petrolíferos, portanto o regulamento moçambicano, abre espaço para que o governo de Moçambique possa assinar acordos com os países parceiros e trazer combustíveis em condições, digamos, benéficas para o país. Portanto, há um quadro legal favorável a acordos políticos entre Moçambique e outros Estados. Este é um dos temas de fundo do Noite Informativa de hoje. Vai ser analisado na segunda parte por Samuel Simango e Moisés Mabunda. A aproximação entre Israel e Moçambique, portanto, a aproximação diplomática entre Moçambique e Israel, está a criar um mal-estar em alguns grupos. A Associação Moçambicana de Amizade e Solidariedade com a Palestina publicou um comunicado, uma carta, onde repudia a aproximação que Israel e Moçambique têm estado a fazer nos últimos anos. Esta associação diz que é um erro, é um desvio da política externa, a aproximação diplomática com Israel, diz que Israel continua a ser um Estado igual ao apartheid. Esta associação lembra este encontro, como se vê, Yasser Arafat, o líder da luta palestina, e Samora Machel, um encontro fraternal. Diz que Moçambique tem que virar e tem de manter uma posição forte em relação ao apoio à Palestina. Esta carta é importante porque foi assinada por Graça Machel, Jorge Rebelo, José Jaime Macuano, Paulo Ivo Garrido, entre tantas outras personalidades. É o tema do professor Teodoro Watt, logo abrir o Noite Informativa. Vamos também reservar alguns minutos para analisar a entrevista do ex-ministro da Indústria e Comércio, Rajendra de Souza. Rajendra de Souza diz que é preciso haver mais profissionalismo na função pública. Não entende como foi possível Moçambique apresentar como produto de exportação hambúrgueres de Badia. A entrevista de Rajendra de Souza levanta uma outra questão. Muitos dirigentes, quando saem da função, tornam-se especialistas dos problemas que deveriam ter resolvido quando estavam a desempenhar as mesmas funções. Vamos analisar esta entrevista a fundo também com o professor Samuel Simango e Moisés Mabunda. São estes os temas hoje nos dois canais, já a seguir ao Jornal da Noite. Eu e os meus convidados aguardamos por si. Até já.
Noite informativa a não perder hoje nos 2 canais. A fechar o jornal, a atualização do africano de voleibol. A dupla Ainadino Martinho e Jorge Mondlane está na final pela primeira vez do africano de voleibol. Já Vanessa Muyanga e Ana Paula falharam a final. A final deste campeonato a acontecer amanhã em Marrocos. O jornal fica por aqui. Uma boa noite e uma grande semana.